A graça e a paz, irmãos. Tudo bem? Chegou o momento de meditarmos na palavra de Deus. Vamos meditar hoje no Salmos 1, a verdadeira felicidade. Convido você, irmão, a abrir a vossa Bíblia para a gente estar meditando na santa palavra de Deus. Antes de adentrarmos na palavra, vamos orar ao Senhor pedindo a Ele a sabedoria que vem do alto. Amém? Fechamos nossos olhos, curvamos a nossa cabeça diante do Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te louvamos, te bendizemos por mais uma oportunidade de meditarmos na Tua Palavra, pois a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Nesse momento, ó Senhor, ilumina nossa mente, o nosso coração, para compreendermos a verdade contida na Tua Palavra, pois a Tua Palavra é a verdade. Santifica-nos, ó Senhor, por meio da Tua Palavra. Tua Palavra diz que a maneira de agradarmos ao Senhor é por meio da fé, e a fé vem pelo ouvir e ouvir da Tua Palavra. Faça, Senhor, a grande obra, ó Pai, em nossas vidas, que nós possamos, ó Pai, sermos a Tua imagem, a Tua semelhança nessa terra, pois assim a Tua Palavra diz que nós somos sal dessa terra e luz deste mundo. Nesse momento, ó Pai, cumpra em nós a Tua vontade. Assim oramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Pois bem, amados, vamos meditar hoje no Salmos 1, a verdadeira felicidade. Vamos observar na palavra de Deus o que de fato é a felicidade. Convido o amado irmão a abrir a vossa Bíblia nesse momento. Assim diz a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amados, nós percebemos aqui na palavra de Deus o que nós podemos aqui compreender. Felizes são aqueles, amados, que não se deixa levar pelos conselhos dos ímpios, pelos conselhos dos maus, pelos conselhos daqueles que não temem a Deus, ou que não conhecem a Deus, ou que ainda não têm a fé que nós temos, que não segue também o exemplo deles, dos que não querem saber de Deus. Aqui é o primeiro ponto, no versículo 1. O homem que não anda segundo os conselhos do ímpio, e nem se detém no caminho dos pecadores, bem como não se assenta nas rodas dos escarnecedores. Então aqui, amado, nós percebemos que o cristão não deve ouvir conselhos dos homens maus, dos maus, aqueles que não temem a Deus. Temos que observar, o tipo de conselho que nós tem recebido, tem ouvido, tem dado ouvido, tem percebido. Temos que estar atentos a respeito disso. Daquelas pessoas que não temem a Deus, não querem saber de Deus,
Tem muitas das pessoas que não creem em Deus, não querem saber de Deus e além disso, zomba de tudo que é sagrado. Então nós precisamos tomar cuidado a respeito disso. Pelo contrário, no verso 2 diz que o nosso prazer precisa estar na lei do Senhor, meditando de dia e de noite, isto é, pensando nas coisas do céu, nas coisas do alto, aquilo que traz esperança. Como Josué, no livro de Josué, nós podemos ver aqui na palavra que o conselho da palavra também, que Moisés dizendo para Josué, no caso, no livro de Josué, nós percebemos aqui que é o mesmo conselho, né? Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então nós percebemos aqui também a importância de um homem de Deus, uma mulher de Deus, pensar nas coisas que são do alto, pensar nas coisas de Deus, né? No trabalho, nos nossos afazeres, sempre estar lembrando da palavra de Deus em todo o tempo. Nosso prazer precisa estar na lei de Deus, pensar nela de dia e de noite. Porque se nós fizermos isso, amado, a palavra diz, né? Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto ao seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então, amado, a prosperidade, o bom resultado vem da obediência, daquilo que nós perseveraremos em meditar de dia e de noite. Então tem que ser a palavra de Deus. A lei do Senhor nós temos que meditar de dia e de noite. Porque quando nós fizermos dessa forma, amado, nós percebemos aqui que nós seremos comparados a árvores que crescem junto a riachos. Elas dão fruto no tempo certo. E as folhas não murcham, mano. Isto diz de prosperidade, bom resultado. Então por que nós temos que pensar nas coisas que são de Deus, nas coisas que traz esperança? Assim também, amado, tudo que nós venha a fazer vai dar certo. Então nós temos que observar isso, né? Pensar nas coisas de Deus. Nós somos comparados a uma árvore que ela é plantada bem próxima ao riacho. Então ela não sofrerá necessidade de água. Necessidade de água. A água simboliza a palavra. Ou seja, ela está sempre sendo alimentada, né? Por isso que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, ela está alimentando a nossa fé. Faz com que a gente tenha vida e vida com abundância. Essa é a importância de mantermos a nossa fé. Continuando aqui no verso 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Não são assim aqueles que não temem a Deus, amado, que não seguem a lei de Deus, que não pensam na lei de Deus. A palavra diz, compara eles como a moinha que o vento espalha, né? É comparado à palha, mano. Algo seco, folha seca, não tem paradeiro. Só vai aonde o vento sopra. Essa é uma das características. Os mesmos não acontecem com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. Isto é, não tem firmeza. Não tem assim, não dão continuidade naquilo que começa. Não termina aquilo que começa. Muda de opinião constantemente. Uma hora está defendendo algo, outra hora está defendendo outra coisa e assim por diante. E no verso 5 diz: por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo.
Então nós percebemos aqui, amado, que o final deles, daqueles que não temem a Deus, será diferente, né? No dia do juízo, eles serão condenados, ficarão separados dos que obedecem a Deus. Então essa é a importância, amado, de ouvir a palavra, de praticar a palavra, de meditar na palavra, de respeitar as coisas de Deus, de respeitar a Deus. Porque no dia do grande juízo haverá uma separação entre o bom e o mal, entre o ímpio e o justo, entre o joio e o trigo, entre a ovelha e o bode. Existe o caminho largo que conduz à perdição, e existe o caminho estreito que conduz à vida eterna. Existe o caminho estreito, que é o de Deus, e existe o caminho largo, que é o do mundo, que tudo é permitido, que nada é proibido, proibir, faço o que eu quero, na hora que eu quero. Então, existe a diferença, mano. Tem uma diferença. E já no verso 6, porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho do ímpio perecerá. Então mostra aqui a diferença, amado, que Deus conhece os nossos caminhos. Deus conhece o nosso levantar e o nosso deitar. Deus conhece a intenção das nossas palavras. Antes mesmo de elas serem pronunciadas, Deus já sabe a intenção. Nada passa desapercebido dos olhos de Deus. Todas as coisas estão nu e patente aos olhos de Deus. Então aqui nós percebemos que tem uma grande diferença. Tem uma grande diferença daqueles que seguem a Deus e dos que não seguem a Deus. Então aqui, amado, nós possamos ter essa dimensão e entender, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, pois o fim dos maus são a desgraça e a morte. Então, amado, nós podemos aqui entender que Deus é que dirige os nossos passos, bem como abençoa a nossa vida. Então vale a pena obedecer a Deus, vale a pena ser obediente a Deus, que o nosso fim será totalmente diferente daqueles que desobedecem a Deus, que zomba de Deus. A palavra de Deus diz que ninguém zomba de Deus. Lá em Gálatas 6:7 diz: tudo que o homem planta, ele colhe. Isto é, de Deus não se zomba, de Deus não se brinca. Certamente aquilo que o homem está plantando, ele vai colher. Então nós temos que observar a maneira como nós estamos vivendo, a maneira como estamos agindo diante de Deus. Porque a recompensa vem, amado. Não pensa você que a recompensa não virá. O apóstolo Paulo diz que o nosso trabalho no Senhor não é vão. E quando nós estiver fazendo algo, façamos não aos homens, mas como ao Senhor. Então que nós possamos assim perseverar, dar continuidade naquilo que Deus tem dito para fazer. Não tomar conselho daquelas pessoas que não temem a Deus, que não respeitam as coisas de Deus. Nós temos que observar, esse é o motivo, amado, de não nos assentar e de não nos deter no caminho dos pecadores. Isto é, amado, não é deixar de falar com eles, não é deixar de conversar com eles, de manter um bom relacionamento, não é isso. Mas tem determinadas coisas que nós não podemos compartilhar, porque nós não compartilharemos as mesmas coisas. Por que não compartilharemos a mesma coisa? Porque nós servimos senhores diferentes. Nós servimos ao Senhor Jesus, a luz, e eles servem outras coisas, eles servem as trevas. E a Bíblia diz que não há uma certa união, alinhamento entre a luz e as trevas. Enquanto nós estamos desejando caminhar no caminho estreito, eles estão desejando e ansiando o caminho largo. Quanto o nosso propósito é viver para obedecer à lei de Deus, eles seguem para obedecer à lei do mundo, ideologias humanas e assim por diante. Então são caminhos opostos. Não existe
que os opostos se atraem, amado. Luz é luz, trevas é trevas. Justo é justo, ímpio é ímpio. Joio é uma coisa, trigo é outra. Então a verdadeira felicidade está em obedecer a Deus, porque o resultado será diferente, amado. Então nós temos que perseverar na lei do Senhor, como Josué fez, pensar de dia e de noite. Josué, faça tudo conforme o meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas siga, faça dessa maneira que terá bom resultado. Entendeu? Essa é a grande diferença. Então nós podemos perceber aqui aonde está a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade está no homem obedecer a Deus. Porque quando o homem faz assim, o final dele é totalmente diferente daqueles que não estão fazendo conforme a Bíblia diz. Então que nós podemos assim compreender, né, que o não de Deus, amado, não é para nos punir, é para nos preservar. Que nós possamos ter isso na nossa mente, também no nosso coração, ter prazer na lei de Deus, pensar nas coisas de Deus, do Senhor, dia após dia. Amém? Que nós possamos assim, dia após dia, dar continuidade à nossa caminhada. Porque aquele que nos chamou é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua vida, ele é fiel para cumprir até a vinda de Cristo. Tá certo? Fica com Deus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fechamos nossos olhos, façamos uma oração agradecendo por essa rica oportunidade de meditarmos na palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar a Deus? Vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, te louvamos, te bendizemos e também entendemos, ó Pai, o porquê nós não podemos tomar conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores, antes ter o prazer de meditar na Tua palavra, na lei do Senhor, de dia e de noite, para que a nossa vida seja comparada a uma árvore que é plantada junto a riacho, que produz o fruto na estação própria e as flores não murcham, Senhor. Isso fala de prosperidade e bom resultado, ó Pai, e que nós possamos ter isso na nossa mente. Não desistirmos daquilo que o Senhor nos chamou, continuarmos a nossa caminhada, Senhor, nos ajuda, ó Pai, para que nós possamos assim ir até o fim, ó Pai, pois a Tua palavra diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, que nós possamos assim perseverar em alcançar a nossa coroa, Deus. Ajuda cada irmão, ó Pai, a compreender a Tua vontade, pois ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, Senhor. Que nós possamos assim ter prazer na Tua palavra, Senhor, pensar nela de dia, de noite, ó Pai, andando, caminhando, ao se deitar, ao se levantar, em todos os momentos, ó Senhor, que nós possamos assim, ó Pai, nos deleitarmos no Senhor, ó Deus, nos fortalecer em Ti, ó Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Assim oramos e agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus seja comigo, com o irmão, com a igreja espalhada no quatro cantos dessa terra, e que nós possamos assim, ó Deus, caminhar por águas tranquilas, por pastos verdejantes, descansando debaixo da sombra do Onipotente, ó Pai. Se porventura, ó Deus, nós estivermos próximo da sombra e da morte, não temeremos mal algum, pois o Senhor está conosco, nos fortalecendo, nos guardando, e teremos vitória em nome de Jesus. Assim oramos e agradecemos. Amém. Esta foi a meditação de hoje. Fique na paz. Que Deus continue nos abençoando e nos guardando. Até a próxima meditação, se assim Deus permitir. Que quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a honra e glória do Senhor.
Fica na paz, em nome de Jesus. Amém.